Vejamos a questão 9 da lista. Mostre que a união de dois subespaços vetoriais U e V de um mesmo espaço vetorial W é um subespaço de W se e somente se o U está contido no V ou o V está contido no U, podendo ser igual, né? Isso que significa esse símbolo. Bem, é uma demonstração que tem dois sentidos. O natural da leitura, aquele em que a gente supõe primeiro que a união é subespaço e vai provar que o U está contido no V ou o V está contido no U. E o sentido contrário, né? Porque a gente usou a expressão se e somente se. Então, no sentido contrário, a gente supõe que acontece um desses dois casos, o U está contido no V ou o V está contido no U, e prova que a união de U e V também é subespaço vetorial de W. Pois bem, então vamos fazer primeiro no sentido natural da leitura. A gente costuma usar esse implica aqui para indicar que é o sentido natural da leitura. Então, primeiro a gente suponha que U união V é subespaço vetorial de W. A gente quer provar, supondo isso, que uma dessas duas coisas acontecem. Então vamos supor que não aconteça essa e provar que acontece essa. Então, suponha também que não acontece do U está contido no V. Ou seja, o U não está contido no V. Bem, eu quero mostrar que o V está contido no U. O mais natural, quando você quer provar que um conjunto está contido no outro, é você tomar um elemento genérico no primeiro conjunto e mostrar que ele está no segundo também. Então, considere X pertencendo a V. Ora, como o U não está contido no V, eu vou pegar um elemento que está no U, mas não está no V. Seja Y pertencendo a U, tal que o Y não está no V. E agora eu vou observar o que acontece com a soma desses dois elementos, do X que eu tomei no V e no Y que eu peguei no conjunto U, mas não está no V. Bem, observe primeiro o seguinte. Observe que X mais Y pertence a U união V. Por quê? Porque o X eu tomei no V e o Y eu peguei no U. Então, se eu peguei o X no V e o Y no U, tanto o X quanto o Y pertencem à união. E como eu estou supondo que a união é um subespaço vetorial de W, então é fechado para a soma. Como eu peguei dois elementos que estão na união, então a soma continua na união. Ok. Bem, mas se está na união, significa dizer que está em um ou está no outro. Então vamos dizer isso. Dessa forma, essa soma, X mais Y, é um elemento de U, ou essa soma, X mais Y, é um elemento de V. Ok. Então, se a gente pegar essa soma como sendo um elemento de V, o que acontece? Acontece que eu posso escrever o Y como sendo X mais Y, que nós estamos considerando como sendo um elemento de V, menos X, né? Porque mais X menos X vai se cancelar e eu vou ter Y igual a Y. Então, de fato, eu consigo escrever Y como X mais Y menos X. Só que X mais Y eu estou considerando que é um elemento de V. E como o X pertence a V, por hipótese, a gente pegou ele pertencendo a V, o menos X também pertence. Portanto, isso é a soma de X mais Y com menos X. E uma soma de dois elementos de V
considerando que V é subespaço vetorial de W, essa soma estará ainda em V. Portanto, eu concluo assim que o Y pertence a V. Mas não pode, né? Contradição. Contradição. Isso não pode acontecer. Por que contradição? Olha, o Y foi pego como alguém que pertence a U, mas não pertence a V. E se a gente considerar que essa soma está em V, a gente vai chegar à conclusão que ele está em V. Então é uma contradição. Bem, se há essa contradição, então a gente tem que pegar o x mais y no lugar devido. Ou seja, se ele não pode estar em V, então ele vai ter que estar em U. Mas se ele está em U, eu tenho a possibilidade de escrever o seguinte: x, que vai ser x mais y, que nós concluímos que está em U, ele pode ser escrito como x mais y menos y, né? Porque eu cancelo o mais y com o menos y e fico com x igual a x. Só que esse cara daqui é um elemento em U. E o menos y, já que o y é um elemento em U, o menos y também é um elemento em U. Eu estou com a soma de dois elementos em U, a soma continua em U porque U é subespaço vetorial, portanto é fechado para a soma. Então eu concluí que o x pertence a U. Mas era exatamente o que eu queria, né? Porque eu considerei que o x pertence a V, peguei um elemento genérico em V e provei que assim ele tem que estar em U também. Então você pode concluir, portanto, você conclui a outra inclusão. Você conclui que o V estará contido obrigatoriamente em U. Ora, então quando eu suponho que não está nesse, eu concluo que está nesse. Então, ou está num, ou está no outro. Porque se eu considerasse que não estava nesse, eu ia provar que está nesse, naturalmente. Bem, isso demonstra a primeira parte do nosso problema. A demonstração no sentido contrário. Então, a ideia agora é simbolizada assim, né? Coloca um símbolo de implica ao contrário. O que eu suponho como sendo verdade? Eu suponho que U está contido em V ou V está contido em U. E o que eu quero provar? Eu quero provar que U união V é subespaço. Ora, mas aí se a gente diz que o U está contido no V, contido ou é igual ao V, então o que vai ser U união V? Ora, vai ser o maior dos dois, ou seja, vai ser o próprio V. Mas nós temos que isso é subespaço. Né? O V, por hipótese desde o início, ele é subespaço. Então não há mais o que demonstrar. E se for ao contrário, se o V estiver contido no U, ora, então, da mesma forma, se o V está contido no U, o que vai ser U união V? Aí nesse caso é o U, que também é subespaço. Então, se considerarmos subespaço, se considerarmos U contido em V, a união vai ser o V. E aí vai ser subespaço. E se considerarmos V contido em U, a união vai ser o U e vai ser subespaço. Então, tanto num caso quanto no outro, vai ser sempre subespaço. Está demonstrado o problema. Vou colocar uma marquinha aqui, como a gente costuma mostrar, para